Bom dia para você que está aí ligadinho no nosso canal Adventistas Rio Sul. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast trimestral MCMA. E você que separou esse domingo, depois de um sábado agitado, para estar conosco, muito obrigada, viu? Tenho certeza que hoje você será abençoada, abençoado. E o que nós teremos hoje no nosso trimestral? Nós teremos agenda para falar tudo que vai acontecer no quarto trimestre. Teremos palestras sobre arte de contar histórias. Teremos todos os materiais do quarto trimestre, dicas, missões, muita coisa, hein? Então você não pode sair daí. E o que eu te peço? Compartilhe esse link, convida suas professoras para que elas possam estar se preparando, porque já sabe, já está chegando o quarto trimestre, talvez o seu gasto esteja lá embaixo, ai, está cansado, mas vamos lá, último gasto, ainda falta o quarto trimestre, tá bom? E nesse momento eu gostaria de convidar você, aonde você está, para a gente poder falar com o nosso Deus, pedir que tudo que aconteça aqui hoje, que você possa aprender, para que possamos cada vez mais servir ao Senhor da melhor maneira e alcançar nossas crianças, nossos adolescentes para o reino de Deus, tá bom? Vamos orar nesse momento? Então feche seus olhos. Pai querido, Deus amado, Senhor, te agradecemos porque o Senhor é tão maravilhoso e no meio de tantas pessoas o Senhor nos escolheu para essa missão tão linda que é levar a tua mensagem para crianças, para juvenis e adolescentes. Que o Senhor nos capacite, tudo que será falado aqui, todos que irão participar, que o Senhor possa nos usar e que seja tudo para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E vocês estão vendo, né? Tá no formato diferente, podcast, é isso mesmo. A gente vai ter um bate-papo, vamos conversar e vamos ver o que será que vem por aí das novidades para o quarto trimestre. E nós convidamos uma pessoa muito especial, que talvez você já tenha visto o trabalho dela por aí, que é a tia Anne. E eu vou ler para vocês aqui que a tia Anne, ela já está sendo requisitada no Brasil inteiro, ela dá treinamentos e ela vai estar conosco nesse podcast, nessa trimestral. Eu vou falar para vocês qual é a especialidade da tia Anne, ó. Ela é educadora, pós-graduada em psicopedagogia clínica e contação de história. Ela dedicou 25 anos à educação adventista. Ela nasceu no lar adventista e desde novinha ela se envolvia com as crianças, fazendo escolinhas filiais. Quem lembra? Da minha época, hein? E hoje é conhecido como pequeno grupo, naquela época a escolinha filial, né? E ela trabalha com as crianças, ela sempre amou escrever histórias e hoje, depois de mais de 30 anos como educadora, ela já está aposentada e hoje ela faz o que ela mais gosta, que é escrever histórias e produzir conteúdos para ajudar os pais, você, professora, professor. E com isso, ela também trabalha, ela produz materiais, recursos visuais em PDF que ela vai apresentar. Ela trabalha com isso, ela vende e ela faz a montagem para enriquecer o seu trabalho, né? Se você quiser também encomendar. E ela vai estar aqui hoje capacitando, trazendo dois momentos com a gente. Esse primeiro momento, ela vai apresentar ideias e dicas maravilhosas do quarto trimestre, como você pode usar, o que você pode utilizar para poder contar as histórias, e ela vai estar apresentando. E depois, no segundo momento, com a tia Anne, nós teremos ela apresentando a arte de contar a história. Você, professora da adoração infantil, eu sei, como é que eu vou fazer? O que eu posso utilizar? Se prepara. Pega um bloquinho, uma caneta, anota tudinho, porque a tia Anne vai dar dicas maravilhosas. Tia Anne, seja bem-vinda ao nosso podcast, a nossa trimestral, a nossa quarta trimestral aqui da Associação Rio Sul. É um prazer tê-la conosco. O prazer é meu. Eu estou muito feliz de poder estar falando aí para os cariocas dessa terra tão linda. Estou aqui a uns 700 quilômetros daí, perto de mar também, mas não um mar tão bonito como no Rio de Janeiro. E hoje nosso aprendizado será bem interessante. Eu Espero tô que você vendo. aproveite cada detalhe e aprenda, curta, para que você possa praticar aí na sua igreja. Jane, eu tô vendo aí a sua mesa com vários materiais e eu tenho certeza que as nossas líderes serão ricamente abençoadas com tudo que você irá passar para o nosso grupo. Então, Tia Anne, agora é com você e que Deus te use poderosamente. Amém, Mariana, amém. Muito bem, meninas. O quarto trimestre está aí chegando, está às portas, não é? E muitas de vocês que são aquelas líderes bem é, talentosas, bem adiantadas, bem organizadas,
estão aí já stalkeando a internet em busca de dicas, de ideias, tentando achar materiais, ver o que vão usar. E isso é muito legal, porque é isso mesmo. Uma líder do Ministério da Criança, ela precisa ser organizada. E organização também envolve antecipação no preparo dos materiais, ok? E eu não me canso de receber mensagens dizendo, Chayane, já tem material para o quarto trimestre? E a gente fica aqui trabalhando, trabalhando, tentando imaginar o que seria mais prático para cada igreja, porque a gente sabe que nem todas as igrejas e nem todas as professoras do Ministério da Criança têm acesso a materiais facilmente, ou às vezes têm acesso, mas não têm condições financeiras, não é? Essa é uma realidade. E como eu sempre trabalhei com a realidade de economia, de poucas economias, né, com igrejas pobres, escolas pobres, que eu já fui diretora de escola há muitos anos, então a gente tinha que se virar nos 30, usando criatividade para poder produzir coisas. E isto me ajudou e me capacitou para que eu me tornasse criativa, né? Então, às vezes eu tiro de uma ideia que ninguém vê algo que pode ser útil para alguém. E nós vamos, então, apresentar algumas dicas e algumas ideias para que você use aí na sua igreja no quarto trimestre. Todas já devem saber, né, que as nossas ofertas irão para a divisão norte-americana. E a divisão norte-americana, ela inclui os países da América do Norte, os Estados Unidos da América do Norte e o Canadá, que são os mais conhecidos, entre outros, né? Mas esses são os maiores e os mais conhecidos. Então, por que não pensar na decoração da sua classe, nas sugestões de incentivos, tudo baseado em coisas destes países? É esta a ideia que nós vamos trazer para vocês. Muito bem. Quando é que começa o preparo para a escola sabatina? É na sexta-feira à noite? Certeza que não. Apesar de muitas sentarem só na sexta-feira à noite para organizar o material, o correto não é isso. Líder do Ministério da Criança, que é organizada, ela começa a organizar, separar, estudar tudo que ela vai usar no sábado anterior. Porque assim, ao ler o auxiliar, ao estudar a lição, ver qual é a história que vai ser contada, a mente já começa a fabricar ideias, criar sugestões, e você tem tempo para pesquisar outras coisas legais, comprar materiais que você vai precisar, ou sucatear materiais que você tem em casa para produzir coisas novas. Então, todas as líderes, todas as professoras do Ministério da Criança devem estar preparadas com bastante antecedência. E quando o novo trimestre começar, você já está com tudo pronto, não é? Você já leu ali o auxiliar, você já leu tudo o que precisava, já estudou tudo o que precisava para ter o seu material. Muito bem. Falando em classe de menores na escola sabatina, a primeira coisa que um professor deve ser é pontual. É muito feio, eu acho muito feio, muito ruim, quando o professor da classe é o último a chegar. E isto, pelo menos onde eu moro, nas igrejas que eu conheço, às vezes acontece, né? A criança chega antes do professor. Aí chega na salinha, cadê meu professor? Aí sai, fica correndo, ou fica brincando sozinho dentro da sala, que é um perigo, ou vai para a nave da igreja com o pai e não volta mais, ou desanima de ir à escolinha. Então, a gente precisa ser pontual. Você que é professor do Ministério da Criança, você precisa chegar na igreja mais cedo, pelo menos uns 20 minutos antes. Organizar a salinha, colocar uma música ambiente, separar tudo que vai precisar. Assim, quando a criança chegar, ela vai ser recebida com carinho, ela já vai ser acolhida.
cuide muito bem na sua aparência. O professor deve ter uma aparência bem decente, uma aparência agradável, um sorriso no rosto, deixar os problemas de casa, os problemas da semana lá fora, porque as crianças não têm culpa se você teve problemas. Então, você deve estar com o coração aberto para receber essas crianças. Deve ter um afago, um carinho especial desde o momento que a criança chega. A primeira coisa que a criança deve ver quando chega na salinha é a porta da sala dela. Isso é óbvio, né? Todos vão ver a porta. Então, que tal enfeitar a sua porta? Você tem várias ideias aí para tirar dos países da divisão norte-americana. Então, você pode enfeitar a sua porta com iglus, você pode enfeitar a sua porta com esquimós, ou com aquelas tendas de índio americana, ou com animais, né, bichinhos típicos dessas regiões. Então, você pode enfeitar a sua sala de acordo com a faixa etária, usando coisas atrativas. Bandeira, né, dos Estados Unidos, alguma coisa bem chamativa, para que a criança chegue, nossa, como minha sala está bonita, tá? E ao entrar na sala, a criança deve ter um incentivo de presença. O incentivo de presença vai ajudá-la a se motivar a vir no próximo sábado e no próximo, no próximo. Eu preparei aqui algumas dicas, tá bom? Para o hall, nós temos aqui esse curral de ovelhas. Uma das liçõezinhas do hall vai falar sobre o bom pastor, né? Então, ficou aí uma dica de você preparar o curral de ovelhas. Este material aqui, olha, eu tenho ele em PDF. Esse aqui é o PDF. Imprimi, recortei, montei, está aqui. Ao a criança chegar na escolinha, ela vai colocar a sua ovelhinha. Você pode pôr o nominho dela, né? Para ficar uma coisa mais personalizada. É papel. Atrás tem um rolinho, tá? No próprio papel que eu imprimi, que é o papel mais grosso, pus o rolinho para que ela fique em pé. Você pode usar outras coisas para que a ovelhinha fique em pé. Fiz aqui em cima desse gramado artificial. Então, cada criança que chega, ó, vai colocando a ovelhinha no curral. E depois de todas chegarem, a professora pode contar. Vamos contar quantas ovelhinhas tem no nosso curral hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nossa, quantas crianças vieram para a escolinha hoje. Papai do céu está muito feliz, Jesus está muito feliz. E assim você incentiva para que elas venham à escolinha e tenham esse momento agradável. Esta é uma dica para o hall do berço, tá? Para o jardim da infância, eu preparei esta outra dica, tá? É impresso também o papel, coloquei um suporte de madeira atrás para ele ficar em pé. Você pode colocar no isopor, pode colocar numa parede ou num papelão, algo que você tenha em casa para ele ficar mais firminho. Aqui embaixo tem as ondas do mar, ó, também feita em papel, ela fica em pé por causa dessa parte dobrável atrás. E ao a criança chegar na classe, ela vai colocando um barquinho. O barquinho pode ter o nominho dela também, tá? Você faz uma etiqueta, coloca o nome, faz uma bandeirinha aqui em cima com o nominho dela, e as crianças, então, vão chegando na classe e colocando os seus barquinhos. Depois você pode, então, contar quantas crianças terá que ancorar o seu barquinho hoje no nosso mar. Aí vocês vão contar os barquinhos e vão agradecer a Jesus pela presença de todas elas, tá? Esta é mais uma dica de presença, de incentivo de presença. A outra dica que eu tenho é este fundo do mar. Então, as crianças chegam e vão colocando os peixinhos, ó. Você pode colocar aqueles, não sei como que é o nome, fugiu agora, uns botõezinhos que prende um no outro assim, você coloca uma pecinha no peixinho, uma pecinha no papel e na hora abotou ali para que ele fique. Ou pode colocar pedacinhos de papel ímã
atrás do peixinho e atrás do pôster do mar. E assim as crianças vão chegando e vão colocando os seus peixinhos. E depois você fala novamente, quantas crianças será que vieram para o nosso mar de peixinhos? E conta ali a quantidade de crianças. Elas também gostam muito. Esse daqui pode ser para o jardim, pode ser para os primários, tá? E assim todas vão poder marcar a sua presença e ficarem felizes de estarem ali participando deste momento especial, tá? Depois que todas chegaram, tá todo mundo feliz, você já recepcionou todo mundo, aí agora chegou a hora das músicas. Vamos cantar com as crianças. Tenho ali momentos musicais, façam que elas cantem. Tenha um repertório, uma lista de músicas que elas gostem, uma lista já baixada do YouTube, se possível for, se for passar na televisãozinha, se não tem a fita, o CD, né? Ou então cante usando instrumentinhos de mão, onde cada uma vai tocar ali um chocalhinho, alguma coisa, mas tenha esse momento musical. Algumas dicas para esse momento de música, esse momento musical, é a caixa de música. Essa caixa eu comprei numa loja de caixas de presente, tá? E foi colocado aqui, ó, notas musicais em volta para enfeitar. E na tampa da caixa eu coloquei caixa de música, ok? Dentro da caixa, o que que você pode pôr? Você pode pôr ilustrações para as músicas. Eu vou disponibilizar para vocês algumas músicas ilustradas que eu tenho. Aí você vai vai tirando da caixa aquelas músicas e vai cantando com as crianças. Ou pode colocar também um objeto que faça alusão à música. Vai cantar a música de Cristo fez os peixes, tem um peixinho lá dentro. Vai cantar a música de Noé, tem um bichinho de Noé lá dentro, uma árvore. Pode ser um desenho ou um objeto. Mas é interessante ter essa caixa porque motiva o momento da música. Fica a dica para vocês. Para os maiores, como primários e juvenis, você pode ter o pote de música. Olha aqui, o rótulo dele diz: vamos cantar. Dentro do pote vão ter algumas fichas que as crianças mesmo podem escrever antecipadamente as músicas que elas mais gostam. Então, no momento de cantar, você pede para alguém sortear e tira, vamos ver qual música nós vamos cantar. E aqui está escrito vale a música e o nome que você vai colocar embaixo. E assim você faz o momento de música também, um momento musical, e eles têm uma participação legal. Mas deixe que eles elaborem essa playlist. Deixe que eles coloquem as músicas que eles gostam. Lógico que você vai depois dar uma revisada, né? Pode ser que tenha alguma música ali que não seja muito adequada, mas selecione, você pode sugerir uma lista para eles escolherem ou deixar que eles indiquem um momento especial e você vai colocar depois essas músicas nas fichinhas, o nome das músicas. E no momento musical, eles vão poder cantar com bastante alegria, ok? Depois do momento musical, nós podemos fazer então ali o momento dos aniversariantes. Se teve aniversariante aquela semana, vocês precisam comemorar esse aniversário. Eu creio que quase todos já prepararam um cantinho de aniversariantes na sala, e assim a gente costuma deixar o ano todo, né? Mas se você ainda não tem, use uma dessas ideias para fazer ali um painel de aniversário, né? Coloque fotinho deles. De repente, fundo do mar, coloca a carinha deles. Quem for fazendo aniversário, coloca a carinha. Se for esse daqui, coloque a carinha nos barquinhos. Fica muito legal. Então, cada vez que um fizer aniversário, coloca ali a fotinho com a etiquetinha do nome da data embaixo. E eles gostam bastante também de sentirem-se lembrados, tá? Isso é muito importante para a criança, ela se sentir lembrada e ser homenageada no dia do seu aniversário. Tem ali um presentinho, pode ser um lápis com ponteira, pode ser um barquinho, um saquinho de barquinho
com um docinho dentro. Então, você que é professora, eu sei que você é criativa, vai ter mil e uma ideias para presentear as suas crianças, ok? Depois, no momento dos aniversariantes, ou antes, você pode ver a sequência, nós teremos o momento da oração. O momento da oração, ele deve ser bem especial, porque é um momento que você vai incentivar a sua criança a falar com Deus e a sentir de, a importância que é dela agradecer, dela pedir, porque Jesus fala porque a gente deve pedir, dela falar com Jesus. Então, tem ali uma música antes da oração, tenha um cantinho para oração, tapetinho, almofadinha. Você pode criar algo bem especial para esse momento, tá? Eu trouxe aqui uma dica bem legal para este momento. É uma das dicas que eu tenho, tá? É o termômetro da oração. No termômetro da oração, temos aqui algumas opções de pedidos. Então, a criança chega, você providencia prendedores de roupa com o nominho da criança. Pode ser escrito no próprio prendedor, pinta ele bonitinho, escreve o nominho, ou pode ser outra coisa que você imagina, tá? E a criança, então, ao chegar nesse momento, ela vai pôr o prendedor de roupa no pedido que ela deseja fazer. Ah, hoje eu quero agradecer. Ela vai colocar o prendedor ali. Ah, hoje eu quero orar pelos moradores de rua. Ah, eu quero orar por um pedido especial. Eu quero orar pela minha vida espiritual, pelos meus bichinhos. Por incrível que pareça, na minha classe de primários, muitos deles pedem pelos bichinhos. Às vezes o bichinho está doente, a cachorrinha deu cria, o bichinho sumiu durante a semana. Então, é um momento que eles percebem que podem pedir a Jesus pelos animaizinhos deles também, tá? Pelos países em guerra, pela minha igreja, pela minha família, pelos meus vizinhos, por alguém que está doente. E você pode criar outros motivos também para colocar no seu termômetro de oração. Esse termômetro ele pode ser colocado na parede, você pode colocá-lo no isopor, num papelão para que ele fique bem firme. Eu fui numa igreja que estava usando esse termômetro, eles fizeram no MDF, colaram uma placa de MDF, colocaram um pé embaixo, para ele ficar em pé como um totem, e as crianças chegavam ali, olha que chique, eles colocaram papel de ímã atrás, e as crianças iam colocando um imãzinho no pedido que elas queriam. Ficou um show. Acho que nem todos conseguem fazer assim, mas para quem conseguir, você pode usar os meus recursos para fazer do jeito que a sua criatividade mandar, ok? Então, o momento de oração, ele deve ser especial. Se não for o termômetro, pode ser latinhas, você faz as latinhas com o rótulo dos pedidos, a criança vai colocar a fichinha com o nome dela dentro dessas latinhas, do pedido que ela deseja fazer. Então, você pode usar a sua criatividade e fazer outros recursos para esse momento se tornar bem especial, ok? Depois da oração, nós vamos falar um pouquinho sobre missões. Tenha na sua classe o mapa da divisão norte-americana. E neste momento das missões, você precisa frisar para a criança para onde vão as nossas ofertas. Mostre no mapa o local para onde as nossas ofertas vão. Conte os projetos, conte sobre os projetos que vão ser feitos ali naquele local, se é construção de escola, se é construção de igreja, se é construção de centros espirituais, centros de família. Conte tudo o que vai acontecer para que a criança sinta que a ofertinha dela é valiosa. Tem também um modelinho de envelope ou cofrinho, eu vou disponibilizar para vocês. O rótulo da latinha do cofrinho é do 13º sábado, ou o modelo de envelopinho. Então, quando for se aproximando do 13º, você pode dar o cofrinho, pode dar o envelopinho, para que a criança leve para casa e traga a sua oferta especial.
tá? Mas eu vou dar aqui algumas sugestões para esse momento das missões. O que envolve o momento das missões? Envolve a história do informativo missionário e envolve as ofertas. Então, são duas coisas que, linkadas uma à outra, que você precisa trabalhar. Aqui eu criei um iglu, onde atrás você pode colocar uma latinha, um cofrinho, ou outra coisa que você tenha ideia para ser o gasofilácio. É um nome esquisito, não é? Mas gasofilácio é onde as crianças vão colocar as suas ofertinhas. Então, no momento da oferta, você canta a musiquinha bonitinha, a criança vem na frente e coloca ali sua ofertinha. Ou isso é passado de um por um e eles vão colocando a ofertinha. Mas é interessante que esse momento seja especial e seja motivador, para que a criança saiba da importância que tem dela trazer as suas ofertinhas todos os sábados. Outro incentivo de oferta que eu acho muito legal são esses bloquinhos. Estes aqui são em MDF, são cubos em MDF que eu comprei no Mercado Livre, tá? E fiz aqui o papel para colar em volta dele. Vocês vão receber de brinde, tá? A arte disso daqui. Se vocês não quiserem colar no cubo de madeira, vai o modelo de um cubo para você montar no próprio papel. Você recorta e monta, tá? Então, a cada sábado, a criança que tirou a oferta, uma outra que você escolheu, vai acrescentando um bloco na construção dos projetos missionários. Então, ali ó, vão sendo acrescentados blocos até completarem 13. Então, você tem que incentivar as crianças a alcançarem o alvo para que o bloquinho seja colocado, porque se o alvo não for alcançado, como é que eles vão colocar o bloquinho? Então, isso vai motivá-las a trazer mais ofertinhas. Para o momento do informativo missionário, olha só, essa ideia aqui tem sido bastante usada aqui na minha cidade, na minha região, tá? É a galeria de personagens do informativo missionário, tá? Então, a cada história do informativo contada, as crianças vão colando a foto do personagem da história que foi contada. Então, você pode ter um grande desse colado, né, pregado na parede ou no mural da sala, ou pode ter também pequenos, eles impressos de tamanho pequeno, para cada criança ter o seu. Então, eles vão colecionando ali as fotinhos dos personagens do informativo missionário. Vocês também vão receber este material em PDF, tá? Lembrando que às vezes não tem todas as fotos no informativo missionário e a gente tem que buscar durante a semana no link que é disponibilizado lá no PDF do informativo. Tem um link que encaminha você para o Facebook, aí lá tem a foto do personagem. Você copia e monta para você. Quando tem, eu já deixo todas que estão disponibilizadas para você não ter o trabalho, tá bom? Mas é muito legal, eles amam isso daqui. Eu sei por experiência própria, porque a minha classe de primários briga para poder colar a foto do personagem. E eu conto a historinha do informativo, eu conto, não é para ler. Eu conto a história do informativo e depois eu faço um concurso sobre a história, isso para os primários. Faço um concurso e quem acumula ponto ganha um prêmio especial lá que a gente tem um combinado na sala, tá? Então, é uma dica aqui para eles conhecerem e gostarem, conhecerem os personagens, né? E gostarem do informativo. Porque se o informativo for apenas contado de qualquer jeito ou lido, a criança não vai nem saber do que se tratou. Mas quando você dá essa vida para eles conhecerem, mostra a foto do personagem, conte, tente fazer um link, uma conexão com o problema que o personagem está enfrentando, com o problema que as crianças da sala estão enfrentando, o que elas fariam se elas estivessem no lugar daquele personagem informativo. E isso torna o momento do informativo bem dinâmico. Ainda falando de missões, nós preparamos aqui
também um álbum de curiosidades, tá? Este daqui é o álbum do aluno. Então, o professor tem o dele, vou mostrar aqui o do professor. São 13 curiosidades, uma para você contar a cada sábado, tá? Então, olha lá, o primeiro sábado você vai falar sobre que os americanos adoram esportes. Aí tem uma figura igualzinha a essa, em tamanho menor, que a criança vai colar no albinho dela. Aqui, tá vendo? Ela vai colar no albinho dela para que ela complete até o final do trimestre. Depois, no segundo sábado, você pode falar sobre a estátua mais famosa do mundo, que é a Estátua da Liberdade. No terceiro sábado, contar um pouquinho da curiosidade sobre o McDonald's, que nasceu lá nos Estados Unidos, né? Depois, falar um pouquinho sobre os Estados Unidos ser o berço da internet. Foi lá que começou tudo, que espalhou pelo mundo. E uma curiosidade bem interessante é você falar também de Ellen White, né? Foi e é a nossa profetisa, e dizer também que a nossa igreja nasceu lá nos Estados Unidos, naquela época profética que todos conhecemos. Falar da aurora boreal lá no Canadá, falar dessa árvore que é tão famosa lá no Canadá. Essa folha se chama maple, e ela produz um xarope que se tornou famoso no mundo todo. E é uma folha linda, né? Ela é amarela, bonita. Falar um pouquinho da Micronésia, que é outro país que compõe a divisão, de dessa tribo aqui da Micronésia, que recebe um novo nome todo ano. Pensou? A cada ano de sua vida você recebeu um novo nome? Falar um pouquinho sobre as Bermudas, que é o outro cantinho lá da divisão. Falar um pouquinho de Palau, depois dos amigos tubarões que existem lá em Palau. E também do Lago de Águas Vivas, onde os mergulhadores podem nadar junto com estes seres marinhos. E elas não são venenosas, nem provocam um machucado, nada. Então, este é um álbum que foi criado, que eu uso também, e fez bastante sucesso aqui com a minha garotada. Eles gostam, e principalmente primários, eles gostam muito de colecionar figurinhas, né? Então, aqui tem ó, as figurinhas, e eles colam ali no seu albinho, e no final do trimestre eles estão com o álbum completo. Outra coisa bem curiosa e bem gostosa também é a Gazeta Animal, que é um álbum de animais típicos da divisão norte-americana. Então, tem o albinho, ele está bem clarinho, talvez não dê para vocês verem na live, tá? Mas tem os bichinhos, e eles vão, então, conhecendo sobre os bichinhos e colando ali no seu álbum, tá? É bem legal, isso aqui vocês podem usar como juvenis, e eles vão gostar bastante. Muito bem. Ainda falando em motivação, eu criei esse cartaz aqui, já tem um modelo, né, que é usado bastante, mas eu acabei fazendo um pouquinho diferente, que é a corrida de talentos. Então, esse daqui está usado, porque eu não tinha impresso ainda, não imprimi o novo, mas aí fica bom para vocês perceberem, tá? Então, aqui, ó, o nome do atleta, que é o nome da criança. Aí tem o que ela vai fazer, se ela veio, se ela decorou o verso da lição, se ela fez as atividades da lição, se ela trouxe a oferta para a missão, quantos pontos ela fez no concurso. E você vai assinalando a cada sábado aquilo que a criança vai fazendo. Então, elas gostam bastante também, porque gera uma competição, mas você deve, no final, premiar a todos, tá? Não devemos criar concorrência, mas sim um prêmio de participação para todos, incentivando que todos participem da corrida de talentos, ok? Mais uma coisa legal aqui, que eu vi num lugar, adorei a ideia, criei para esse trimestre, foi o mural cujo nome? De autógrafos. O mural de autógrafos. Para que serve esse mural de autógrafos? Se a sua igreja recebe bastante visitinhas,
crianças visitinhas, tenha esse mural lá na sala. Cada visita que chegar, ela vai assinar o nominho dela e colocar a data que veio. Se a criança não for alfabetizada, você vai carimbar a mãozinha dela no mural, ou então colocar a impressão digital. Aí você escreve o nome e coloca a data que ela veio na igreja. É muito legal, eles adoram isso aqui. E no final do trimestre, você mostra ali para os pais, mostra para a igreja que você recebeu visita. Isso incentiva as crianças a trazerem visitantes. Elas podem, você pode também fazer com que a criança que trouxe a visita carimbe a mãozinha ou escreva o nominho dela do lado do visitante. E assim fica ali marcado que ela trouxe um visitinho e está descrito ali no mural de autógrafos, tá? É outra ideia bastante legal que todos devem aproveitar. Ok? Outra coisa também que eu quero mostrar é o álbum Diverso Álbuns. Este daqui ainda não é desse trimestre, tá? Não deu tempo de terminar, mas é parecido com esse. Então, cada classe tem o seu álbum, cada criança tem o seu álbum, e a cada verso que ela vai decorando, ela vai colocando a figurinha no local. Então, é um incentivo para ela decorar o verso e ter um álbum todo ilustradinho até o final do trimestre, tá? Também é bem legal. Então, elas vão colando aqui nos espaços, tá? Elas vão colando aqui nos espaços para que elas tenham no final do trimestre o álbum todo preenchidinho. Tudo isso vai estar no Drive, que eu vou disponibilizar aí para a professora Mariana, né? E ela vai disponibilizar para as igrejas, para todos terem o material, tá bom? Muito bem. Nós chegamos agora ao auge da escola sabatina. Eu vou tirar um pouco esses materiais, porque eu quero colocar agora o motivo principal pelo qual a gente traz as crianças na escola sabatina. Tudo isso é importante, tá? Missões, presença, aniversário, tudo isso é importante. Mas o mais importante de tudo é elas aprenderem a palavra de Deus. Então, para o momento da lição, nós temos que ter algo preparado com muito carinho, tá? E os recursos visuais, eles são muito importantes neste momento. É provado pela psicologia, pela pedagogia, que ao ver imagens, ao ver outros tipos de recursos que não são imagens, bonecos, fantoches e outras coisas que você pode estar imaginando aí, a criança aprende muito mais, memoriza muito mais. Então, no momento da história da lição, não faça aquela contação assim, nua e crua, né? Coloque uma roupagem bonita, use imagens, use todo tipo de recurso que estiver ao seu alcance, monte cenários, faça desse momento algo bem especial, porque, sabe, professores, o que entristece muitas vezes é que pode ser espantoso, mas muitas vezes o único momento que a criança vai ter contato com a história da Bíblia é na escola sabatina. E isto não é que são crianças de fora da igreja, não, são crianças adventistas, que dentro de casa não se faz o culto familiar, não se estuda a lição. Então, é o único momento que ela vai ter contato com as histórias da Bíblia, é ali, na escolinha sabatina. Então, este momento deve ser algo inesquecível, para que a criança saia dali alimentada e leve aquilo na sua cabecinha, porque tudo que você conta, tudo que você faz e fala e mostra, fica gravado. Então, eu sempre preparo ilustrações para as histórias da lição, tá? Esta primeira aqui é a ilustração da primeira lição do rol, quando Jesus ressuscitou a filhinha de Jairo. Então, são imagens, ó, o verso áureo, são imagens que vão mostrando cada momento da história que você vai contar, tá? E você vai contando, a criança pode chegar pertinho para ver. Eu sempre uso esse porta-bíblia de MDF, comprei no Mercado Livre, super baratinho.
tá? Então, você pode ali, ó, contando a historinha da lição. Algumas meninas que compram meus materiais, elas usam também uma caixa, como se fosse uma televisão, e vão rodando as imagens ou tirando uma e pondo outra. É uma ideia maravilhosa, mas eu gosto do suporte que é prático para qualquer lugar eu levo, tá? Esta outra história é a lição 10 do Jardim, porque esse novo trimestre vai falar muito sobre o Natal, o nascimento de Jesus, a visita dos pastores, dos reis magos. Então, eu trouxe aqui para vocês uma ideia, um dos recursos visuais do Jardim, que é a história do nascimento de Jesus. Então, tem lá as imagens que você vai contando a história, tá? Jesus nasceu na manjedoura, né? E ali entre os animais. No fim, sempre tem o texto de apoio que eu retiro do auxiliar, com cada quadro. Quadro 3, tal trecho. Quadro 4, tal trecho. E assim, a professora tem um suporte para ir contando também. Este outro é da lição dos primários, que conta a história de um presente para o bebê Jesus. A história da visita dos reis magos, tá? Então, o verso áureo, você pode até montar um mural na sala com os versos, fica bem bonito, tá? E a visita dos reis magos. Muitas crianças e muitos adultos também entendem que os reis magos visitaram Jesus lá no presépio, lá na manjedoura, e não foi, né? A gente sabe pela Bíblia que eles viajaram, pararam no Palácio de Herodes, e quando chegaram para visitar Jesus, a Bíblia falou que eles encontraram Jesus numa casa. A estrela parou numa casa, e ali eles entraram, adoraram Jesus e presentearam. Então, Jesus possivelmente já devia ter ali seus 3, 4 meses, quando os reis magos chegaram para visitá-lo. Aí conta também, né, que eles dormiram, que o rei Herodes tinha pedido para eles passarem de volta no palácio dele para dizer onde estava o rei menino, e o anjo avisou para eles não fazerem isso e voltarem por outro caminho. E depois a gente sabe da história que o rei Herodes decretou, né, a morte das crianças, e eles tiveram que fugir para o Egito. E lá no Egito Jesus ficou morando há algum tempo, tá? Então tem o texto de apoio para que todos possam ter ajuda aí no momento de usar as imagens. E o último recurso é uma das histórias dos juvenis, que vai contar a história de Saulo, a história Estou Cego. Então, a mesma coisa, verso, as imagens para contação da história, e assim você pode ir contando e passando as imagens para eles. Isso fixa muito melhor na mente das crianças, elas não vão esquecer desses detalhes tão importantes das histórias da Bíblia. E para quem, às vezes, vai muito papel para imprimir, tem professores que usam isso aqui na televisão, tá? Como PowerPoint, mostram no computador, não é o ideal, mas também podemos fazer isso. Agora, eu tenho também, acompanhando esse recurso das histórias das lições, os mesmos personagens, só que em bonequinhos, tá? Olha só, é papel, aqui embaixo se forma um anel, né, para que ele fique em pé, e você pode ir contando as histórias usando os bonequinhos. E fica bem legal. Os bonequinhos acompanham o cenário das lições. Por exemplo, aqui tem o cenário da manjedoura, tá? Com apoio atrás. Então, você vai contando a história, vai colocando os bonequinhos ali e a história vai sendo contada. Olha aqui, José indo para o Egito com Maria, para o Egito não, para Belém, né? Com Maria, um totem de Jesus. Então, cada história acompanha os seus bonequinhos, os seus totens. O rei, um dos reis magos. Então, tem todos os personagens. Cada lição tem os cartazes e os personagens, tá? Então, meninas e meninos, o Ministério da Criança. É muito importante que o momento da lição seja um momento lúdico, mas que seja um momento que você use e abuse de recursos visuais e esteja preparado para contar as histórias. Nunca leia o auxiliar, nunca leia a lição no momento da contação.
tá? Para fazer isso, a gente tem que ser muito bom uma leitura dramatizada que cative as crianças. Mas o mais correto é você contar a história usando ali o seu corpo como ferramenta, usando recursos visuais, que temos aí tantas opções no mercado. Quem não tem materiais comprados pode fazer os seus com caixinha de leite, com latinhas, enfim, criar um monte de recursos de uma maneira prática e barata, tá bom? Gente, aqui ficaram então algumas dicas e algumas sugestões de ideias e recursos para que vocês usem no momento da escola sabatina. O meu desejo do fundo do coração é que este novo trimestre que está para se iniciar seja rico em bênçãos. Amém. E que Jesus te capacite, te dê sabedoria, te dê criatividade, te dê tudo que você precisa para você fazer a diferença aí na sua igreja. Pode ser uma salinha com 2 crianças ou uma sala com 30, 40. Não importa. O espírito deve ser o mesmo. Nós estamos aqui para guiar os pequeninos aos pés de Jesus. Amém. E você pode fazer a diferença aí dentro da sua igreja, educando essas crianças para serem futuros líderes da igreja, futuros pastores, futuros profissionais da sociedade e futuros habitantes da pátria celestial. Que Papai do Céu te abençoe muito. Um grande beijo. Amém. Tiane, eu estou encantada com os materiais, as dicas que você apresentou. E acho que as meninas também estão felizes porque você falou aí que terão alguns materiais que você irá disponibilizar. Tenho certeza que as meninas colocam aí nos comentários. Eu quero. Que a Tiane falou que vai compartilhar comigo. Eu vou compartilhar com as meninas. Tiane, muito obrigada, mas eu percebi que você falou que os incentivos são bons, as missões, mas algo muito importante é no momento de passar a história bíblica, né? E logo mais nós teremos uma oficina de contação de histórias. Então, se você, querida professora, aquele professor tem dificuldade, mas como é que eu vou contar a história? Como é que eu vou... Não saia daí, compartilhe esse link com os seus professores, porque daqui a pouco a Tiane vai voltar, né, Tiane? Para poder falar essas técnicas, essas dicas de contação de história. Tenho certeza que vai ser bênção. Tiane, daqui a pouco a gente te chama, viu? Muito obrigada e a gente vai dar continuidade aqui. Ok. Pois é, gente, olha, tenho certeza que vocês estão aqui amando e vocês perceberam que com materiais fáceis a Tiane incrementou, a mesa dela ficou linda, bem colorida, do jeito que as crianças gostam, né? Mas agora a gente vai para uma segunda parte aqui no nosso podcast trimestral, que é para você, galera aí do Ministério Adolescente. Como vocês sabem, nós temos as Base 9 Teen, certo? E na Base 9 Teen acontecem muitas coisas, desde estudar lição, desde saídas, momentos de relação, momentos de missão. E se você não está por dentro de como funciona a Base 9 Teen, nós temos o nosso link lá do nosso Drive, que nós temos a nossa agenda, que você pode se orientar, tá bom? Mas, para conversarmos sobre um dos projetos, uma das estratégias para poder movimentar a Base 9 Teen aí na sua igreja, eu convidei uma professora top, que ela tem uma base muito animada, e com vocês a professora Flávia. Seja bem-vinda, professora Flávia, ao nosso podcast trimestral, né? Uma forma diferente. Seja bem-vinda. Me diz aí, de onde é a sua base? E qual o nome da sua base? Quantos adolescentes tem? A minha base é lá de Guadalupe. Nós somos os Guadolescentes e temos 17 adolescentes. 17? 17. Então o nome da base é Guadolescentes. Guadolescentes. E é desafiador, né, Flávia? Trabalhar com adolescentes, mas é muito... Muito bom. Muito bom. Muito bom. A gente gosta de falar adolescente, né? A Flávia, além de ser a líder dessa base, ela também é nossa regional e ela tem feito uns movimentos bem legais. Mas, Flávia, eu te chamei aqui porque quando a gente faz os treinamentos com os líderes dos adolescentes, nos colíderes, a gente apresenta uma proposta e a gente acredita que quando um PG acontece numa base, cria uma coisa muito interessante, vínculos, e é bem legal. E eu sei, eu sei que quando você assumiu a sua base, você não tinha PG. Verdade. Mas depois eu percebi que você fez umas postagens, você aceitou
o desafio de implantar o PG. Conta pra gente aqui como é que foi essa implantação, como é que foi os desafios, foi difícil, como é que foi? Fala pra gente. Então, já tinha um tempo que eu tinha essa vontade no meu coração de ter um PG lá na igreja. Só que eu via muita dificuldade porque nem todo mundo mora tão próximo à igreja, ainda tem aquela questão de que um adolescente vai à noite, talvez não seja seguro. Mas aí, montando um planejamento anual no começo do ano, eu fui me baseando naquele cartão Golden. Aí, a partir de abril, teria que ter, para ganhar pontuação, o PG Team. Aí eu falei, agora vai ter que sair do papel. Aí eu coloquei uma data lá, reuni os pais no começo do ano, fiz aquela reunião, né, de janeiro, e já passei os projetos e coloquei lá que a partir de abril ia ter o nosso PG Team. Aí foi assim, no começo eu comecei um pouco sozinha, né? Você estava sozinha. E você tinha, na primeira reunião, era você e quantos adolescentes foram? Pois na primeira eu acho que foram uns 5 adolescentes, mas desde a primeira já teve visitante. Eu lembro bem que já teve uma visita na nossa primeira reunião. Legal. E aí depois, como é que foi esse processo? Aí foram 5, como foi? Você anunciou, você fez vídeo, foi no boca a boca com os adolescentes? Eu ia mais no boca a boca, fui pedindo muito a Deus sabedoria, que mandasse alguém para me ajudar, porque eu tenho professores na base que me ajudam mais na escola sabatina. Só que Deus me mandou uma outra pessoa também para me ajudar e que os adolescentes já gostavam dessa pessoa, que era do clube. E então tem sido muito, muito abençoado ali. Os adolescentes ficam animados e sempre levam visitas, isso é muito legal. E quando não tem, teve um dia lá que ia ter uma programação, que ia ter um congresso no final de semana, e ia ter sexta-feira programação. Eu falei, gente, hoje não vai ter. Eu tive que botar o PG mais cedo, porque teve que ter PG. Eles queriam que o PG acontecesse. Com certeza. Então, assim, já virou uma rotina, já faz parte, vamos dizer assim, da rotina dos adolescentes. Atividades ali. Aí você falou que você começou sozinha e depois veio um professor que migrou. Isso. Os outros 2 que eu tenho sempre estão presentes, só que esse professor veio mais para me ajudar no PG. Então, ele que fica ali, Flávia, vamos fazer isso, vamos fazer dinâmica, tem que ter dinâmica. E realmente, tem sido bênção pura. Sim, agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Os adolescentes, como que é essa participação? Eles interagem no PG? Muitos vêm direto da escola. Direto da escola. Como é que é essa dinâmica? Você faz dinâmica, canta? Como que funciona? É mais informal? Eu queria que você falasse rapidamente como funciona. É mais informal. Eles chegam, alguns já vêm de uniforme da escola, vêm direto da escola, quem estuda à tarde. A gente canta aquele louvor animado, de pé. A gente tem dinâmica, a gente faz também um momento de oração de joelho, né? Que é muito importante ali. E tem sido muito legal. E a gente traz sempre um tema novo, um tema que eles têm interesse, curiosidade. E material é o que não falta aí pra gente, não é mesmo? Agora sim, Flávia, se você fosse assim, destacar, por que você acha que é importante ter um PG? Quais foram os benefícios que abrir um PG na sua base trouxe? Como eu vi que você já pontuou aí a questão que desde o primeiro encontro já teve uma visita. Poderia falar pra gente, até para os professores, por que você acha que isso foi muito importante, abrir um PG? Tem vários motivos, assim, para você que é líder, se você já tinha essa vontade ou se você nem tinha pensado nisso, eu falo de coração, abre um PG, porque eles criam uma conexão muito boa. Eles já têm uma conexão, mas é diferente no PG. Sempre tem muita visita. Eles chegam no sábado animados. E resgata também, o que eu tenho notado, é que tem resgatado aquele adolescente que já está um pouco desanimado. Às vezes aquele até que já estava afastado, ele começa a vir no PG. Que não quer acordar cedo para ir para a igreja no sábado, mas aí no PG tem um convite de um amigo, ele vai, no PG Principalmente visita, que às vezes fala, não tem esse nosso costume de sábado já tá bem ativo. Aí no PG acaba indo. Então tem sido um projeto missionário muito bom também. Que legal, Flávia. Poxa, então fica aí a dica para os professores das bases, que a Flávia, ela não tinha o PG, mas aí ela foi estimulada por causa do cartão Golden. Isso aí. E se você ainda não está fazendo o cartão Golden, faça o cartão Golden Team. E eu tenho certeza que vai ser bênção aí na sua base também. E aqui fica uma dica, ó.
esse aqui é o nosso livro de PG, é um guia. Se você, Marina, mas o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Aqui tem dicas de dinâmica, tem dicas de quebra-gelo, e nós temos aqui na associação para disponibilizar para você. Então, se você achar, como é que eu vou fazer? Aqui, ó. Aqui está a resposta. Se você tinha alguma dificuldade, acabou. Porque nós temos aqui sugestivo para te ajudar, tá bom? É só entrar em contato com a gente. Então, pensa direitinho, ora ao Senhor, assim como a Flávia orou, que vai ser bênção, tá? Mas agora, nós temos outros projetos. Vocês percebem, né? Deus é tremendo e inspira pessoas a ter ideias. Tudo são estratégias para nós estarmos com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, ensinarmos sobre o Senhor Jesus, incluí-los na missão. E você, como líder, você vai olhar e vai, o que cabe aqui na minha realidade, no meu contexto? O que eu posso utilizar? O que a gente não pode fazer é ficar parado, porque Deus nos chamou para uma missão e chamou você também. E agora nós temos um outro projeto que nós lançamos, que é o projeto Descobrindo Novos Talentos. Olha só, nós entregamos esses cartões, nós temos o cartão Kids e o cartão Teen, que você já conhece, né? A tia Mari já colocou lá nos grupos como funciona, vídeo. O que significa esse projeto? É discipular nossas crianças e adolescentes nos ministérios da igreja, para elas servirem ao Senhor. E nesse cartão foi uma forma de gamificar, colocar pontos, para que ela, eu quero participar da recepção. Então ela vai lá, participa, fala com a líder, e aí a líder lá assina, ela participou, ganhou tantos pontos. Cada atividade que ela vai participando nos ministérios, ela vai ganhando um ponto. Mas ela tem que completar 1000 pontos, porque nós vamos falar sobre isso. Vai ter o dia D da celebração, que vai ser no dia 12 de outubro, dia das crianças, já pode comemorar, fazer um almoço, café da manhã, um bolo, dar presente para as crianças. E as crianças e adolescentes serão chamados lá na frente e irão receber um certificado de quê, Mariana? Que eles, durante o ano, eles participaram desse projeto. E eles descobriram aonde, em qual ministério, eles sentiram mais à vontade, onde desenvolveram as habilidades deles. E aí vão ganhar o certificado, mostrando para a igreja que agora estão aptos e eles querem fazer parte dos ministérios da igreja que ele escolheu. Legal, né? Mas eu gostaria agora de compartilhar com vocês também uma outra professora, que é a Shirlene. Ela veio aqui contar o testemunho do que está acontecendo. Ela implantou esse projeto lá na igreja dela de 3 pontos e algo maravilhoso aconteceu. E quando ela me falou sobre as coisas que aconteceram, eu falei assim, Shirlene, você tem que compartilhar isso com as líderes também, porque é uma bênção. Então, Shirlene, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast trimestral. E a gente gostaria de saber, porque muitas líderes lançaram esse projeto, né? Mas aí eu gostaria que você compartilhasse com aquelas que ainda não colocaram esse projeto em prática. Eu queria que você me dissesse como eram as crianças quando você lançou esse projeto e como as crianças estão agora. Porque esse projeto, elas têm que olhar o cartãozinho aqui e elas têm que escolher, eu quero participar da sonoplastia, né? E elas foram treinadas, tem um líder lá do ministério que vai treinar essa criança. Então, como eram as crianças antes do projeto e como estão as crianças agora depois do projeto? Shirlene, seja bem-vinda, nossa coordenadora aqui de 3 pontos. Obrigada, bom dia. O projeto, ele veio para trazer bênçãos. Amém. Né? Porque as nossas crianças, elas eram crianças assim, muito tímidas. E eles se envolviam assim, mais quando era o departamento infantil, os desbravadores, porque ali tinha as professoras, então eles se envolviam mais só nesses dias. Uhum. Mas quando surgiu o projeto que a gente lançou, a gente viu ali crianças animadas, com vontade de trabalhar. Uhum. A ponto de chegar assim e falar assim, tia, olha só, hoje eu tenho um amigo dentro da igreja. O líder, né, que está discipulando. Que é o líder. Outras já chegaram e disseram assim, tia, que dia que eu posso contar história? E eram crianças totalmente tímidas. E teve crianças também que falaram assim, tia, eu quero ter coragem para chegar aí num dia e pregar num sábado. Olha que legal.
E aí tá desenvolvendo. Que legal. Programa. E como que você, como foi essa aplicação? Você fez uma reunião com os pais, você falou lá na frente, você fez uma reunião com os líderes, como é que foi? E você, como que as crianças sabem qual dia que elas vão participar do ministério, se tem um mural, se o líder, se a professora da classe leva essa criança até o líder do ministério, como que funciona? Como foi que funcionou? Então, aí foi o seguinte, eu reuni primeiro os pais, e lancei o projeto para eles. Mostrei o cartão, mostrei o cartaz de colocar as crianças ali. Expliquei como seria o projeto, primeiro para os pais. Porque eu precisava do apoio dos pais para incentivar os seus filhos a fazer ali, a participar né, do programa. E aí, depois eu reuni, no dia que teve a comissão, eu reuni a liderança, e expliquei novamente o projeto para eles. Os líderes. Eles abraçarem, né, as e eles abraçaram a causa. Aí eu fiz uma listagem com todos os nomes de todas as crianças que iriam participar. E mandei para eles. E aí eles, a liderança mesmo, fez lá a sua escala e colocou o nome deles e pregou no mural. E aí as crianças iam, já estava né, animadas para poder participar do programa. Elas pegaram e começaram a olhar as escalas dos líderes para ver se o nome dela estava ali, escrito ali para participar. E ela quer empolgação, porque as crianças elas seguiam à risca. Tudo que estava ali na escala. Hoje é meu dia, ninguém vai ir no meu dia. E o líder que vai buscar ou a professora que leva? Não, o líder busca. O líder busca, a criança. Ele vai lá e busca. Ele até chega em mim e pergunta, Shirlene, tá tudo certo para hoje? As crianças tá tudo certo? Eu falei, não, tá todo mundo certo, tá todo mundo preparado. Aí as crianças já saem dali automaticamente e já vai direto para a plataforma ou para a recepção, aonde é que Shirlene, estão que legal. escalados. E assim, se você pudesse destacar para as professoras que ainda, as coordenadoras que não lançaram na sua igreja a importância, que seria, assim, você gostaria de destacar, que foi mais assim, que você olhou, nossa, mas esse projeto aqui está sendo muito bom porque aconteceu isso. O que você destacaria que aconteceu, que você até já falou no início, o que seria? Olha, ver crianças envolvidas dentro da igreja. Amém. Ver elas participando, aprendendo a trabalhar para Cristo. Amém. Porque parece que esse projeto veio assim, para tipo quebrar barreiras, né? Para falar assim, as crianças estão aqui. Sim. Elas podem participar dos ministérios, do culto dentro da igreja. Então, o que eu posso indicar se tem uma igreja que não abriu, não abraçou essa causa ainda, né? Faça, esse projeto, né? Faça. Porque vai dar certo, é um projeto que vai dar certo, é um projeto que vai envolver tanto os adultos como as crianças. E vai criar essa conexão entre os adultos e as crianças que talvez antes não tinham, né? Isso. E nos dias de hoje, o que eu vejo é o seguinte, a gente precisa se empenhar com essas crianças. Amém. Se nós quisermos, assim, salvá-las, a gente precisa se empenhar e ensiná-las, né, a trabalhar na causa de Deus, na obra de Deus. Então, o meu incentivo abraça esse projeto, vai fundo, mesmo que você tenha que falar 1 a 2 vezes, ir no privado, mas vai dar certo. Tá bom, então. Gostaria de agradecer a Shirlene, a Flávia pela participação. E esse projeto vai acontecer, a culminância dele, que vai ser a entrega dos certificados e presente, um dia realmente de celebração, vai ser no dia 12 de outubro. E por isso, queridas coordenadoras, preparem algo especial nesse dia, que eu tenho certeza que vai ser bênção, tá? Que Deus abençoe vocês, meninas. Muito obrigada pela participação. E vamos juntas, porque falta um pouquinho até o final do ano, mas não acaba, né? Que só renova ano que vem é outra coisa. Obrigada, meninas. Obrigada. E você não saia daí. Se você ainda não compartilhou esse link, compartilha, porque as suas professoras não podem perder todas as dicas, tudo que está sendo falado aqui, porque o 4º trimestre vai bombar na sua igreja, na nossa igreja, e vai ser bênção, tá? E agora nós vamos para quê? Para quê? Para nossa agenda. Ai, Mariana, o que tem para o 4º trimestre? Eu acho que se você já é coordenadora há muito tempo, você já sabe que vem cantata, não é? Vem nosso co-líder. Ih, vem muita coisa. Então agora vamos apresentar
a nossa agenda. Então, fica ligadinho. Depois eu vou disponibilizar para vocês, mas se você já quiser anotar aí na sua agenda, pode começar. Vamos lá para a nossa agenda. O que a gente vai ter nesse quarto trimestre, professora Mariana? Não se desespere, a tia Mari está aqui para te ajudar. Olha só, no quarto trimestre vocês sabem que é outubro, novembro e dezembro, certo? E vamos lá, as datas especiais que nós temos. Como eu acabei de falar, dia 12 de outubro, já compartilhei nos nossos grupos o dia de celebração. Se você não recebeu ainda os certificados, você pode entrar em contato com a gente, com a nossa secretária Bruna, para poder ela separar os materiais e entregar para você, tá bom? Próximo, dia 15 de outubro, dia do professor. Querida coordenadora, você não pode deixar passar esse momento especial. Faça um cartãozinho, chame-os lá na frente, faça uma oração com eles, mas valorize esse professor aí na sua igreja, tá? 19 de outubro, dia do pastor. Ó, vocês não podem deixar de fazer algo especial para os pastores. Ó, uma dica. Pede às crianças para escrever uma cartinha, fazer um desenho. Se o pastor estiver na sua igreja nesse dia, chama ele na frente, pede uma criança para orar, que vai ser muito legal. Não deixe passar esse dia. Chama o seu pastor, se ele estiver na sua igreja, escalado nesse dia, lá na sua classe, faz uma oração, uma surpresa, cante uma música para ele, não sei. Mas essa data não deixa passar não, tá bom? Dia do pastor. Próximo agora, 25 a 27 de outubro, nossa Camp Team, né? A galera aí do Ministério Adolescente já estão por dentro. A gente vai passar mais informações lá nos grupos. E dia 9 de novembro é o dia do adolescente. Essa comemoração vai ser local na sua igreja. Os regionais, alguns regionais já estão bolando algumas coisas aí para fazer a nível de região. Alguns vão fazer encontrões. Mas se a sua região não fizer e você quiser fazer algo específico nesse dia, vai estar valendo também. Nós iremos disponibilizar um sermonário, caso o adolescente queira pregar. A ideia é, no dia 9, neste sábado, o dia todo os adolescentes fazendo tudo, desde a recepção, a pregação, a tarde, tá bom? Formatura dos cursos de liderança, tanto no Ministério da Criança e Adolescente, vai ser no dia 30 de novembro, que vai ser a celebração aqui dos 25 anos, né, da associação. E aí será na Arena da Juventude. Mais informações estarei passando nos grupos, tá bom? E para o próximo ano, a nossa ECF terá um tema muito lindo, as 7 cores da promessa. Gente, essa escola cristã de férias vai ser linda demais. E futuramente eu vou passar para vocês as dicas, aonde vai ser nosso treinamento, que data, mas tenham certeza que vai ser lindo, lindo, lindo. Então, vou aguardar vocês, tá? E em dezembro, o que nós temos? Os nossos colíderes, né? Aí estão as datas das regiões que a gente vai fazer, os nossos colíderes. Eu não coloquei aí os locais que serão, mas quando eu disponibilizar para vocês nos grupos, eu vou colocar, tá bom? Se vai ser no CACG, no CAGE, fiquem ligadinhas, tá bom? E dia 21 de dezembro, como vocês sabem, muitas igrejas fazem cantatas, de Natal faz apresentação. Um dia 21 de dezembro, vocês reunirem as crianças aí e fazer um momento especial, tá bom? E todo final de ano nós temos a promoção de classe, aí são as cores sugestivas para você fazer uma bequinha para a criança poder ir lá fazer a troca de classe, tá bom? E essa foi a nossa agenda. Mariana, você falou muito rápido, não deu para anotar. Calma, muita calma, tá bom? Enquanto isso, compartilhe agora o link, sabe por quê? Porque agora vai vir a cerejinha do bolo também, uma das cerejas, né? Porque a primeira palestra da Tia Anne foi maravilhosa. Mas agora, a arte de contar histórias, eu tenho muita gente falando, Mariana, eu não sei como é que eu faço isso, como que eu posso... Opa! Agora a Tia Anne vai compartilhar com vocês algumas dicas, algumas técnicas, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Então, se você não anotou, você não conseguiu anotar os recadinhos da agenda, fica tranquilo, porque eu vou compartilhar com você, tá bom? E agora, vamos para o nosso último momento aqui da nossa trimestral com a Tia Anne, com essa palestra sobre a arte de contar histórias. Fica ligadinha aí agora, porque vai ser bênção. Tia Anne, Oi. já mudou o cenário, já vimos uma Bíblia grandona, já tem uma caixa ali. Eu quero saber o que vai sair dessa caixa, hein, Tia Anne? Tia Anne, Opa! muito obrigada. Tia Anne ficou aqui esperando a gente. Agora, vamos para a outra cerejinha do bolo, né, Tia Anne? Tia Anne tá com a blusinha, ó, parecida com a minha aqui, a nossa blusinha aqui da Associação Rio Sul, tá vendo? Muitas líderes já estão com essa blusinha. Eu ganhei aí no Espírito Santo quando eu fui ano passado. Pois é, que legal, né? Muito lindinha, né? Tia Anne, agora é contigo aí para compartilhar essas dicas, que Deus possa te usar e que as nossas professoras
possam ser ricamente abençoadas com tudo que você irá passar pra gente, tá? Que Deus te abençoe. Sim, amém. Bom, meninas, nós falamos bastante sobre recursos visuais, incentivos de presença e tudo isso. Tudo isso é muito lindo, não é? Mas o momento cereja do bolo da escola sabatina é o momento em que você vai contar a historinha da lição. E não só na escola sabatina, mas no momento da adoração infantil. Aquelas que trabalham com aventureiros também têm seu momento ali de contação de história. Em escolas cristãs de férias, enfim, tantos outros momentos, né? A gente pode contar histórias para as crianças. E quem é que não gosta de contar histórias? Mas contar histórias precisa de algum preparo. Não é simplesmente, eu vou contar uma história. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho agora. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar uma apresentação para que vocês vejam um pouquinho da teoria, para depois a gente ver um pouquinho da prática também, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre storytelling. Alguém já conhece essa expressão? É uma expressão que está bem na moda agora, né? Para quem é youtuber, Instagram e Facebook e outras redes sociais. O storytelling é a arte de envolver os ouvintes. E eu posso usar o storytelling em vários momentos, desde um culto, desde um sermão lá no púlpito, a uma palestra, a uma aula numa escola, ou a um momento de contação de histórias. Nós precisamos, e vocês vão ver no decorrer da aula, que até Jesus já usava essa técnica. E nós vamos falar um pouquinho dela agora. A primeira pergunta que eu faço para vocês: qualquer pessoa pode contar histórias? O que vocês acham? Qualquer pessoa pode contar? Eu vou dizer que sim. E vocês vão me entender por quê. Quando nós queremos contar uma história de algo que aconteceu no nosso dia a dia, não precisa preparo, não precisa estudo, curso, materiais, porque a gente sabe contar histórias. Vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês saíram aí na cidade de vocês e presenciaram um assalto. Cidade grande é comum, né? Isso acontecer. Vocês se assustaram, vocês viram a cena, viram o bandido, se teve tiro, se não teve tiro, se teve morte, não teve morte. Quando vocês chegam em casa, vocês não vão contar essa história com detalhes? Vão fazer expressões corporais, vão fazer expressões faciais, vão fazer os sons, vão imitar a atitude dos assaltantes, das pessoas que foram vítimas, dos policiais. Se bobear, vão fazer até a sirene da polícia chegando, não é? Então, a gente sabe contar histórias. E por que que no momento que a gente precisa contar realmente uma história para as crianças, a gente fica engessado? A gente fica com medo de contar, se atravessa, se perde, não sabe falar. Outro exemplo é que toda criança sabe narrar histórias. Vocês que têm crianças, ou são tias, ou professoras de crianças, sabem muito bem disso. A criança chega da escola, ou chega de um passeio, ou presenciou alguma coisa na rua, ela chega em casa, ela quer contar nos mínimos detalhes. Ela faz caras e bocas, ela imita som, ela imita gestos, e a gente fica ali ouvindo aquela criança. Mas o que acontece? Que ela vai crescendo e vai deixando de ser uma contadora de histórias. Por quê? Por causa da gente. O adulto, ele corta a criatividade da criança. E quer saber como? Por exemplo, você está cansado, trabalhou o dia inteiro em casa ou fora de casa, o filho chegou da escola, tem lá a novidade para contar do que eles fizeram, ele chega todo empolgado contando, e você está com dor de cabeça, está com coisas para terminar, você fala o quê para a criança? Fica quieto, cala a boca, para de falar, você está falando demais. O que a criança vai incutindo? Eu falo demais, eu preciso parar, porque falar demais incomoda, se eu ficar contando das coisas que me acontecem, vão atrapalhar alguém, e ela para de falar.
Um exemplo bem claro aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tinha por volta de uns 4 ou 5 anos, eu estava dentro de um ônibus junto com uma amiga da minha mãe, minha mãe e minha avó. E eu sentada do lado dessa amiga da minha mãe, que era bem mais nova que ela, era uma adolescente na época, e eu falando, eu falava demais. Eu falando, eu não lembro o quê, mas eu não parava de falar. E numa das paradas que o motorista deu, ele olhou, antes dele voltar a dirigir, né, sair com o ônibus, ele olhou para trás e falou assim: Ó, oh, menina tagarela, parece o homem da cobra. Eu fiquei tão assustada com aquela situação. Falei, gente, o que que é esse homem da cobra? Eu lá sabia o que que era homem da cobra, porque se eu falar, eu vou ficar igual ao homem da cobra, então eu não posso falar. Eu comecei a ficar com vergonha de falar em público por causa de um comentário de um homem que eu nunca vi na vida, que não tinha nenhuma intimidade comigo. Agora, imagine se é o pai, a mãe, a professora, a avó, a tia, que começa a inibir a criança. Para de falar, para de falar. O que que a gente tem que fazer, então? A criança está falando, é lógico que em alguns momentos você vai ter que pedir para ela esperar, né? Mas não corta a criança, deixa ela contar, incentiva. Ah, é? Você foi na piscina, lá no passeio, e como que foi? Tinha bastante gente? Vai incentivando para que ela vá enriquecer a história dela com mais detalhes. Isso vai fazê-la sentir-se importante, valorizada e começar a criar mais e mais argumentação para a história que ela vai contar dali por diante. Então, nós precisamos entender que nós nascemos como contadores de histórias, a não ser que você tenha nascido com algum problema, mas todos nós nascemos como contadores de histórias. E nós vamos perdendo essa característica no decorrer da nossa vida por influência dos adultos. Então, a gente é contador, a gente perde esta habilidade, mas depois a gente quer adquirir novamente essa habilidade porque a gente precisa para contar na igreja, contar na escola. E como é que eu faço? Então, o contador de história, ele precisa desenvolver algumas habilidades, tá? Vou pincelá-las aqui rapidinho. A primeira habilidade que ele precisa desenvolver é ter um sorriso no rosto. Ninguém gosta de gente com a cara feia e carrancuda, muito menos criança. Então, aprenda a sorrir, nem que você fique treinando na frente do espelho até aprender a sorrir. Aprenda também a expressar-se corporalmente e facialmente, porque o nosso corpo, ele conta mais histórias do que as nossas palavras. Então, a gente precisa usar isso como ferramentas na contação de história. Aprenda a criar e usar recursos visuais, os mais variados possíveis. Mas não se esqueça, não adianta você investir milhões, milhões exagero, né? Centenas de reais ali em recursos visuais, se você não praticou o quê? As expressões corporais e faciais. Não desenvolveu isso, tá? Porque o nosso corpo é a principal ferramenta no momento da contação de história. Então, você pode ter inúmeros recursos. Se você não sabe falar, não sabe gesticular, não sabe expressar, não sabe mexer o seu corpo no momento da contação de história, sua história está morta. Você vai chamar atenção de início, porque a criança está vendo aquele monte de coisa bonita, colorida, mas em seguida está chato. A professora não sabe, ela não sabe dizer com palavras, mas no subconsciente ela vai, a professora não sabe contar histórias, ok? Tenha conteúdo. A Bíblia já fala que a boca fala daquilo que está cheio, que o coração. Então, se eu tenho que falar, tenho que ensinar, tenho que contar histórias, eu preciso encher o meu coração de conteúdo. E se eu vou trabalhar com histórias da Bíblia, eu preciso ter um coração cheio do quê? Da palavra de Deus, de histórias da Bíblia. Conhecer detalhes de personagens, conhecer detalhes dos lugares por onde eles andavam, conhecer curiosidades bíblicas, histórias que nunca ninguém contou. Às vezes a gente fica nas mesmas histórias, né? E a Bíblia tem milhares de histórias que às vezes a gente nem percebeu. Então, tenha conteúdo para que a sua boca fale daquilo que o seu coração está cheio. Eu preciso ter segurança, porque não adianta chegar à frente da classe e não
estar seguro para fazer o que precisa. Você está com recurso visual, mas você não treinou usar o recurso cai no chão, ele desmonta, não dá certo o jeito que você quis que desse e fica aquela confusão. Então, você precisa ter segurança para tudo, para mexer com o recurso visual, para contar a história, para liderar as crianças, porque isso vai fazer a diferença. Agora, você só vai ter segurança se você estudou, se você praticou, se você leu com antecedência, se você preparou o material com antecedência, se você treinou o manuseio do material, porque senão vai bater em segurança, ok? Preciso também praticar e treinar, está vinculado com segurança. Se eu pratico e treino, eu tenho segurança na hora de contar a história. Eu também preciso ser humilde. Por que eu preciso ser humilde? Pessoas que só pensam nelas não crescem. Então, eu preciso ser humilde e pensar, eu não sou detentora total do conhecimento. Eu posso aprender com outras pessoas. Às vezes, a gente aprende, muitas vezes, a gente aprende com quem é mais humilde, mais sem estudo até que a gente. A gente tem que ter humildade também de repartir e compartilhar as coisas que a gente tem, não só de materiais físicos, mas de conhecimento. Porque quando eu ensino outro, eu aprendo em dobro. Então, para ser um contador de história, eu preciso ter humildade. E, finalmente, eu preciso ser um instrumento. Um instrumento nas mãos de quem? De Deus. Porque se eu sou um instrumento nas mãos de Deus, ele vai me afinar para sair a melodia mais linda deste mundo. Ele vai me capacitar, ele vai me ajudar a melhorar, e eu vou ser aquele instrumento que o coração de Deus deseja, ok? Outra coisa que um contador de histórias precisa desenvolver é a oratória, tá? Uma boa oratória não é só falar bonito, ter uma bela voz, se comunicar muito bem, conseguir se expressar de maneira clara, ser persuasivo, envolvente, não é isso. Ter uma boa oratória exige algumas coisas. Eu preciso o quê? Ter cuidado para não usar palavrões e gírias. Então, a gente tem que ter um vocabulário adequado para falar em público. Agora, se eu sou acostumada a falar gíria o tempo inteiro, a falar palavrão o tempo inteiro, uma hora eu vou passar vergonha. Isso vai sair na frente das crianças, vai sair na frente dos adultos. Uma vez eu presenciei um pregador lá no púlpito já, ele abriu a Bíblia para começar o sermão, ficou nítido que ele tinha esquecido o sermão em casa. E ele ficou, a fisionomia dele expressava desespero, e ele soltou um palavrão lá na frente no púlpito, sem perceber. Acabou o sermão, né? Ele já estava sem o sermão. Ainda soltou um palavrão, ele se desmontou. Terminou o culto, ele saiu lá por trás, não quis nem cumprimentar os irmãos. Tal foi a vergonha dele. Então, a gente precisa se policiar para ter um linguajar puro, um linguajar sem poluição dessas palavras tão sujas ou palavras vulgares, né? Que não faz sentido você estar usando ali na salinha das crianças ou no púlpito da igreja. Você precisa também ter cuidado com a velocidade da fala. Você não pode falar tão rápido que as pessoas ficam tentando entender o que você está falando, mas também não pode falar tão devagar que as pessoas vão começar a abrir a boca de sono e torcer para que acabe logo aquele seu assunto, né? Então, em alguns momentos eu preciso falar rápido, em alguns momentos eu preciso falar devagar, em alguns momentos eu preciso falar alto, em alguns momentos eu preciso falar baixinho. Eu preciso controlar a velocidade, a modulação da minha voz, ok? Eu preciso também ter cuidado com os vícios de linguagem. Gente, vício de linguagem é uma poluição terrível para a oratória. Então, muitas pessoas, às vezes por insegurança, despreparo ou por manias mesmo, falam palavras que são os vícios de linguagem o tempo inteiro. Tipo, né, então, sabe? Então, não há necessidade da gente falar esse monte de coisa. A história vai ficar mais comprida de tantas palavras que você não precisava falar e falou. Então, a gente precisa ter cuidado. Eu lembro de um pregador que tinha na minha igreja, quando eu era adolescente, que ele usava né em todo final de frase. E nós, adolescentes, ficávamos anotando ali quantos nés o irmão
fulano tinha falado na hora do sermão. A gente não lembrava nada do que ele tinha pregado, mas os nés dele a gente lembrava, sabia até a quantidade. Então, a gente precisa ter cuidado, porque isso é um vício feio, ok? Adapte a linguagem ao público-alvo. Se você está falando com um bebezinho, a sua linguagem vai ser uma. Se você está falando com adolescente, não vai ficar menininha, menininha, senta no seu lugarzinho, vamos ficar quietinho lá da liçãozinha. A gente tem que adaptar. Cada público exige uma linguagem diferente, tá? Mantenha contato visual, porque o contato visual faz com que você tenha o feedback daquilo do seu público, se eles estão gostando, se eles não estão entediados, se eles estão curtindo o que você está falando, e você pode mudar a dinâmica da história, pode mudar o assunto, pode colocar alguma coisa para descontrair, então você precisa manter contato visual. Outra coisa, conhecer a história, né? Se você não conhece a história, você já perdeu meio caminho aí na contação de história. Então, toda vez que você for contar uma história, faça uma listinha. Quais são os personagens dessa história? Como eles são? O físico deles, a voz deles, o temperamento deles. Onde essa história está acontecendo? O que ela quer ensinar? Quais as conexões que ela vai fazer? Então, vamos dar o exemplo da história de Davi e Golias, tá? Os personagens, Davi e Golias, soldados do exército filisteu, soldados do exército de Israel, o rei Saul e assim por diante. Onde ela está acontecendo? No campo de batalha. E o que ela quer ensinar? Ela quer ensinar que Deus é mais forte que o inimigo, que precisamos ter fé, que não precisamos ter medo diante dos problemas. E quais as conexões? Lembrem que toda história é um storytelling. Toda história cria uma conexão. Então, eu tenho que buscar dentro da história que eu estou contando qual é a conexão que ela vai fazer com os problemas das minhas crianças. Por exemplo, na minha classe, eu sei que tem criança que tem medo de enfrentar, por exemplo, o desafio de ir para a escola, que tem medo de subir no elevador, que tem medo, enfim, várias fobias. Então, eu posso usar a história de Davi para exemplificar o problema, o medo que a criança tem com o gigante. E a criança como Davi. Davi, apesar do medo, ele enfrentou o gigante e Deus ajudou ele a ser vencedor. Vocês já entenderam como é importante você fazer essas conexões? Não somente a conexão espiritual, a conexão emocional, a conexão do dia a dia, daqueles problemas que as crianças vivenciam, ok? As nossas expressões corporais, já falei anteriormente, né? Não vou ficar frisando muito aqui, mas elas contam uma história, porque a gente fala muito mais com o nosso corpo do que com a nossa própria voz. O nosso corpo fala, mesmo que a gente não emita sinal. Por exemplo, uma criança está olhando para mim, eu faço assim para ela. Eu não falei nada, eu não fiz nada, a criança, a professora está zangada comigo. O que será que eu fiz? Não é? Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente vai expressar através do nosso corpo. Os movimentos que a gente faz com o corpo e o rosto vão interferir na interpretação da nossa mensagem. Se eu estou falando que o personagem estava com raiva e estou fazendo uma cara de alegre, criança, ele estava com raiva e estava alegre. Se eu estou falando que o personagem estava triste, estou sorrindo, também vai causar um ruído aí. O que está acontecendo? Ela não vai interpretar aquilo. Então, eu tenho que fazer uma conexão das minhas expressões corporais e faciais com aquilo que eu estou contando, para que a criança entenda todo o contexto da história. Treine essas expressões. Treine as emoções dos personagens, se eles estão felizes, se eles estão tristes, se eles estão surpresos, com nojo, com medo, com desejo. Cuide dessas expressões faciais para que elas estejam de acordo com aquilo que você quer transmitir. Então, ao estudar uma história, faça a relação das emoções do personagem. Sansão, Golias, né? Golias com aquela cara de bravo, olhando para Davi. Quem você pensa que eu sou? Você acha que eu sou um cachorro para vir para cima de mim com pau e pedra? E Davi, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não teve
medo. Outra coisa bem interessante, vocês perceberam que eu olhei para baixo, eu olhei para cima. Quando você está falando de um personagem alto, o personagem reproduzindo a voz de um personagem alto, você olha sempre para baixo, para que a criança entenda que é um personagem alto. Um personagem baixinho, um anão, uma criança, etc., ele deve falar olhando para cima e com uma voz mais aguda, para que a criança também entenda que o personagem é menor que o outro, que ele é mais novo. Entenderam? Então, as expressões faciais e corporais, elas contam a história junto com você. Então, não seja uma múmia, tá? Elas contam a história, elas dão vida narrativa, elas fazem o ouvinte entender melhor, fazem o ouvinte conhecer melhor os personagens, facilitam a compreensão da mensagem. Enfim, as expressões corporais e faciais são um aliado poderoso no momento da contação de histórias. Durante a história, a gente tem que reproduzir as ações dos personagens. Pule se for preciso, ande para lá e para cá, sente, gesticule. Só tenha cuidado para não ser exagerado, não se tornar ali fazendo micagem, né? Fazendo palhaçada na frente das crianças. Faça as coisas com coerência, tá? Preocupe-se também com a faixa etária, o fator tempo. Uma regrinha que a gente pode usar é pegar a idade da criança e multiplicar por 2. Este é o tempo que a criança tem de concentração. 1 ano vezes 2, 2 minutos. Acabou. 2 anos vezes 2, 4 minutos. 5 anos vezes 2, 10 minutos no máximo. Então, as crianças, elas têm um tempo de concentração. E elas precisam aprender tudo que você quer ensinar neste tempo delimitado. Então, cuidado com isso, tá bom? Porque senão você vai perder a atenção, as crianças não vão aprender. Lógico que toda regra tem exceção. Tem crianças menores que podem ficar mais tempo. E tem crianças mais velhas que não conseguem ficar mais tempo, dependendo de um monte de fatores, ok? Mas você, conhecendo o seu público, você vai saber classificar qual é o tempo necessário para contar a história para eles. Mas voltando ao storytelling. Storytelling é sobre identificar necessidades. Então, para que a história que você está contando seja realmente ouvida, você precisa identificar as necessidades do seu ouvinte. Isso vai criar conexões. Olha como é importante. Nós precisamos identificar as necessidades do nosso ouvinte. Exemplo, tá? Existem necessidades de prontidão e necessidades ocultas. As necessidades de prontidão dentro do Ministério da Criança é fazer com que as crianças amem a Jesus, fazer com que as crianças aprendam a obedecer, fazer com que as crianças aprendam a ler a Bíblia e estudar a lição, que as crianças aprendam a orar, que as crianças sejam reverentes, que as crianças sejam pontuais, que as crianças respeitem o próximo e assim por diante, tá? Essas são a de prontidão, a generalizada, é para todo mundo. Mas por trás dessas necessidades de prontidão existem as ocultas. Como que as minhas crianças vão amar Jesus? De repente, você sente que elas não amam Jesus como deveriam. Qual é a necessidade oculta que está atrás disso aí? De repente, lá na casa dela, ninguém fala de Jesus. Os pais não fazem o culto doméstico, não estudam a lição. Como é que ela vai aprender a amar Jesus? Como que a criança vai aprender a obedecer pai e mãe se o pai e a mãe não ensinam? Se o pai e a mãe vivem brigando dentro de casa, gritando com a criança? Como que a criança vai aprender a ler a Bíblia e a lição se ela às vezes nem tem a Bíblia e a lição? Ou ninguém ensinou ela a ler a Bíblia e a lição? Como que a criança vai aprender a orar se em casa ninguém ora? Enfim, como ela vai aprender a ser pontual se o pai e a mãe nunca são pontuais? Então, você descobrindo as necessidades ocultas para você trabalhar as de prontidão, você vai no ponto. Você vai arrumar projetos, vai fazer escola de paz, vai ajudar a criança a entender a importância que ela tem para resolver essa situação. Então, é muito importante que a gente conheça as necessidades ocultas das nossas crianças. Faça uma lista delas. A lista das necessidades ocultas dos filhos, dos alunos, para que a gente possa trabalhar. Você e na sua igreja conhece as suas crianças.
Você conhece elas mais do que eu, mais do que a professora Mariane, mais do que a professora Suzete, mais do que qualquer um. Então, você sabe dizer qual é a necessidade oculta da sua criança. Então, vá atrás, trabalhe com isso. Molde o caráter das suas crianças, faça a diferença. A criança vai entender o que você está falando quando ela perceber que a professora está falando com ela. Opa, a professora está falando que se eu tiver medo, eu posso orar. Ou então, poxa, Davi enfrentou um gigante. O gigante era maior que ele não teve medo. O meu gigante pode ser o medo que eu tenho andar de bicicleta. Mas se Davi derrotou o gigante, eu vou derrotar o meu medo. Quando a criança cria essa conexão, você deu uma ótima aula, você fez uma ótima contação de história. E ela vai mudar aquilo que precisa ser mudado na vida dela. A gente cria conexão com as crianças, elas vão sentir que você está falando com elas, não superficialmente surfando sobre as ondas, ok? A criança vai se identificar e vai ver a solução para o seu problema. Eu tenho aqui uma experiência de um dia que eu fui fazer um momento de adoração infantil numa igreja aqui da minha região. Era uma igreja de zona rural, uma igreja muito gostosa, que tem uma chácara, e no culto, então, me pediram, né, com antecedência, para eu fazer adoração infantil. E eu contei a história do coraçãozinho triste, que era um coraçãozinho que sofria bullying, que as crianças xingavam ele, que ninguém dava amor, ninguém dava carinho, ninguém queria ser amigo dele, e enfim, ele tinha um monte de feridinha. Cada problema que ele tinha causava uma feridinha nele. Aí um dia a professora do coraçãozinho ficou com dó dele e falou: não, eu vou ajudar esse coraçãozinho. E levou o coraçãozinho até o doutor Jesus. E ela, com o doutor Jesus e com a família do coraçãozinho, conseguiram curar as feridinhas dele e voltou a ser um coraçãozinho feliz. Quando terminou o culto, eu estava usando o banheiro, fui ao banheiro e tinha uma menininha lá, uns 6, 7 anos. E ela falou: tia, o meu coraçãozinho tá igual da história. Eu falei: epa, ela criou conexão. Aí eu me abaixei e falei assim: o que está acontecendo? Ela falou: então, lá na minha escola, ninguém quer ser minha amiguinha. As meninas ficam dizendo para ninguém ser minha amiguinha, ficam me xingando, me chamando de feia, e meu coraçãozinho está assim, todo machucado. Mas agora eu já sei, tia, eu tenho que pedir ajuda para o doutor Jesus. Eu achei aquilo a coisa mais fofa do mundo. Aí eu conversei com ela, eu falei: realmente você precisa pedir ajuda do doutor Jesus, mas também precisa pedir ajuda da sua professora, do papai e da mamãe. Depois eu conversei com os pais, deu tudo certo. Não sei o final da história, mas ela criou a conexão. Então, olha a importância da gente enxergar as necessidades ocultas. A criança precisa entender que nós estamos falando com ela. E ela só vai entender isso se você deixar bem claro que está falando com ela. Se você estiver contando uma história só por contar, não vai resolver, ok? O que está por trás das histórias que fazem sucesso? Elas criam conexão, elas criam identificação, elas ajudam as crianças a resolverem seus conflitos e causam mudança. Elas causam mudança definitiva na vida da criança. Então, isso é muito importante. Jesus gerava conexão e identificação com seus ouvintes, tá? As suas histórias faziam com que as crianças se vissem dentro dela. Quando ele contou a história do bom samaritano, muitas pessoas ali sabiam dos perigos das estradas. Quem sabe tinham passado pela mesma estrada, enfrentado assaltantes, e elas se identificaram. Quando Jesus contou da moedinha perdida, muitas mulheres ali também sabiam o quão grave, quão difícil era perder uma moedinha. Quando Jesus contou a história lá da semeadura, quando o invasor semeou sementes de joio, muitos ali eram agricultores e também entenderam a história de Jesus e se conectaram com ela e entenderam a parte espiritual da história. Muitos ali eram pastores de ovelhas e entenderam também a história da ovelha perdida, que eles eram ovelha perdida. Então, a história ela precisa ter conexão. As histórias da Bíblia precisam trazer uma identificação real com a necessidade da criança.
Então, você precisa ir além do manual, não ficar engessado. O auxiliar é ótimo, tudo é ótimo, mas se você enxergou a necessidade oculta da sua criança, você pode adaptar aquilo para ajudá-la. Pegue aquilo que está pronto e adapte para as suas crianças, porque isso vai fazer a diferença no seu trabalho. Uma frase que eu gosto muito: não seja dipirona, seja tarja preta. O que é ser dipirona? Dipirona é aquele remédio mais receitado no pronto atendimento, segundo o Google. Então, todo mundo está com gripe? Dipirona. Está com febre? Dipirona. Está com dor na perna? Dipirona. Então, todo mundo acaba usando dipirona. Mas o remédio tarja preta é aquele remédio que só vai fazer efeito para uma doença específica, não é receitado para todo mundo. Então, seja um tarja preta, fale de coisas específicas, para dores específicas, enxergue aquilo que outros não estão enxergando e fale aquilo que ninguém está falando, porque assim você vai ajudar as suas crianças a resolverem as suas dificuldades, os seus problemas. Toda a história da Bíblia cria uma conexão. Um exemplo prático aqui, história do dilúvio, tá? Você pode criar conexões com as crianças falando do medo da tempestade, falando do medo da enchente, falando da união da família, da responsabilidade do bullying, porque Noé sofreu bullying, falando do dever, da importância de se cumprir promessas, porque Deus cumpre promessas, de conviver com o caos, imagine a bagunça que era ali dentro daquela arca, da paciência para esperar, de fazer escolhas. Então, em cima da história do dilúvio, você pode trabalhar um monte de outras coisas que às vezes você não para pensar. Nós podemos trabalhar sentimentos e emoções, como o medo, a coragem, a tristeza e a alegria, a raiva, a inveja, a insegurança, usando os personagens, para que as crianças se identifiquem com o personagem e vejam como eles resolveram o seu problema. Podemos também trabalhar valores, honestidade, desonestidade, responsabilidade, bondade e vários outros, também usando personagens da Bíblia e fazendo a criança entender a importância de ter esses valores na vida dela. A história não deve ser apenas uma história. Ela tem que estabelecer uma conexão, tem que gerar um aprendizado, tem que criar novos conceitos e levar à tomada de decisões. Este verso de Romanos, eu acho ele muito bonito. Diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Então, olha só, como que as crianças vão crer em alguma coisa que ninguém nunca ensinou para elas? Como as crianças vão ouvir se você não fala para ela na linguagem que ela quer ouvir? Como que elas vão saber o que falar quando se tornarem adultas ou enquanto ainda crianças e serem pequenas missionárias se ninguém pregou para elas de uma maneira que elas entendiam? Então, nós somos responsáveis por isso. Nós precisamos criar histórias e contar histórias que gerem conexão. Arnold diz que ao ensinar as crianças, Jesus descia no nível delas. Ele, que era a majestade do céu, respondia às perguntas dessas crianças, simplificava as lições das histórias que ele contava para alcançar o entendimento da criança e plantava no coraçãozinho delas a semente da verdade, que anos mais tarde faria o quê? Brotaria e daria frutos para a eternidade. Olha a responsabilidade que temos. Se Jesus fez isso, imagine eu e você. Nós precisamos conhecer as nossas crianças e nos conectarmos com elas. Queridos, é muito importante que você desenvolva técnicas de contação de história. Mas somente técnicas não vai fazer a diferença. Você precisa criar conexões. Aqui na minha mesa eu tenho alguns recursos visuais que eu gosto muito. Um deles é a história de contação de história, a caixa de contação de história. Chama História na Caixa, tá? Eu geralmente uso para histórias que não são bíblicas, histórias de fundo moral, fundo espiritual, mas que não são bíblicas. Então, eu sempre tenho uma regrinha para abrir a caixa, tá? Então, dentro dessa caixa tem história para você guardar na memória.
Quando a tampa eu abrir, uma história vai surgir. Que história será hoje? Eu abro a tampa e dentro da caixa eu coloco ou objetos que façam alusão da história ou os desenhos, as ilustrações que contam a história, tá? Então vamos supor que eu vou contar a história, o objeto está aqui. Dentro da caixa tem um baú. Dentro desse baú tem tesouros. Qual será a história de hoje? As crianças ficam super curiosas para saber. Dentro da caixa tem uma coroa. Qual será a história que eu vou contar hoje? Ai, dentro da caixa tem uma história linda. Vocês querem ver? E eu tiro as ilustrações. Aqui usei prato descartável com as imagens impressas em círculos, tá? E assim eu conto a história e as crianças se deliciam. Quando a história acaba, eu falo novamente a regrinha do encerramento, tá? A história acabou e a tampa se fechou. Quem prestou atenção, no coração guardou, tá? Então, essa é a caixa. Quando eu vou contar histórias da Bíblia, eu uso a Bíblia gigante. Você pode fazer uma Bíblia grande assim com aquelas caixas do correio, tá? Isso aqui eu reaproveitei uma caixa dessas que é encapada com tecido, aí encapei com EVA, ficou jóia. Ao contar histórias da Bíblia, você usa a regrinha também, tá? Dentro da Bíblia tem muitas histórias para a gente guardar na memória. Quando a Bíblia eu abrir, uma delas vai surgir. Vamos ver? Eu abro a Bíblia. Dentro da Bíblia também pode ter objetos que façam alusão à história ou à própria história. Dentro da minha Bíblia tem um personagem. Que personagem será este? E assim você tira da Bíblia e vai contando. Dentro da Bíblia tem uma roupinha de bebê. De quem será a história de hoje? Pode ser de Moisés, pode ser do bebê Jesus, do bebê Samuel. Dentro da Bíblia tem uma machadinha. Qual será a história que eu tenho para contar hoje? Né? O machado que flutuou. Dentro da Bíblia tem um leão. Qual será a história que eu vou contar? Dentro da Bíblia tem um anjo. Qual será a história? Dentro da Bíblia tem um perfume. Qual será a história? Dentro da Bíblia tem uma corrente. Qual será a história? José, prisão de Paulo, etc. Tá? Então, são incentivos para você contar a história e para as crianças se motivarem para ouvi-la. E é muito importante que você use bastante coisas desse tipo para criar uma conexão de início. Só que lembre-se, não adianta motivar a história de cara, deixar linda, maravilhosa a introdução, se você depois contar de qualquer jeito. Então, tenha tudo perfeito para a sua história ser um tremendo sucesso. Meninas e meninos, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. A aula teve que ser muito rápida, bem resumidinha, mas que faça sentido aí para vocês e que vocês tirem desta aula alguma coisa que faça diferença aí na sua igreja, aí no seu clube de aventureiros, aí no seu clube de desbravadores, na sua sala de aula, no momento íntimo que você tem com seus filhos, e assim você vai desenvolver a técnica e desenvolver tudo que é preciso para ter uma ótima contação de história, tá bom? E Papai do Céu capacite vocês e transforme este momento especial da Palavra de Deus num momento inesquecível. Contem comigo. Amém! Tiane, eu amei essa contação de histórias com essa caixa. Gostei, hein? Vou utilizar. Gostei muito. Tiane, gostaria muito de agradecer pela sua disponibilidade, de compartilhar tanta riqueza de materiais. O seu PowerPoint, sua apresentação com as dicas, nossa, foi direto ao ponto. Eu tenho certeza que as minhas professoras agora serão outras professoras na contação de história. Graças Amém. ao seu talento, à sua disponibilidade de compartilhar isso com as minhas meninas aqui, e meninos também, que tem rapazes assistindo, essas técnicas de contação de história. E como você disse, né, tudo colocando nas mãos do Senhor, se dedicando, né, buscando, porque às vezes até aquela pessoa mais simples, ela consegue alcançar,
né, a pessoa, a Sim, criança, o sim. adolescente. Então, assim, muito obrigado, tia Anne, por tudo. E eu tenho certeza que Deus continuará te abençoando e espero trazê-la pessoalmente aqui em uma de nossas trimestrais. Que Deus te Será um abençoe prazer. e continue te usando poderosamente, viu? E olha, Muito obrigada. depois eu quero ver os materiais que você vai compartilhar com a gente, hein? As minhas já Vou estão compartilhar aqui seu ansiosas. tá? Você pode disponibilizar para todos o drive de incentivos. No Aham. dia 10 de setembro, eu vou fazer o lançamento dos recursos visuais para as lições. Eu cobro um preço bem simbólico, tá? E as professoras podem adquirir aí para trabalhar nas suas igrejas, se assim elas desejarem. Tá bom? Tá bom então, Tiane. Que Deus te abençoe e obrigada, viu? Tchau. Eu que agradeço, Mariane. Fica com Deus. Amém. Pois é, meninas, pois é, professores e professoras Ministério da Criança e Adolescente. Chegamos ao final do nosso podcast, da nossa trimestral aqui para o nosso campo da RS e que esse quarto trimestre possa ser abençoado, que tudo que você ouviu aqui, você possa orar ao Senhor, pesquisar, ouvir de novo esse podcast e que Deus possa te usar e que nesse finalzinho de trimestre você possa concluir todos os planos e objetivos que você colocou no início do ano, quando você aceitou a missão de trabalhar nesse ministério. Sabe que eu sou muito grata ao Senhor por ter você na minha equipe. E quando eu vejo os grupos de WhatsApp, vejo suas postagens, declarações, me emociona ao ver a dedicação de cada um de vocês, cada uma de vocês. Que Deus abençoe vocês. E gostaria de encerrar agora com uma oração. Vamos orar comigo? Oremos. Querido Deus, Pai amado, Senhor, obrigada porque neste domingo todos que estão aqui assistindo decidiram reservar esse momento para aprender mais, para se capacitar, para desenvolver seu ministério da melhor maneira possível para alcançar as novas gerações. Obrigado por todos que participaram aqui, a equipe também aqui da mídia que administrou o vídeo, tudo, que o Senhor possa continuar abençoando, todos os professores e professoras que estão aí nos seus lares assistindo, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida. Nos dê, Senhor, o início de semana abençoado na Tua presença e um quarto trimestre para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Fique ligadinho, aí na descrição vai ter outros links de vídeos com mais ideias e mais dicas para a classe do hall, juvenis, primários. E aí você depois, mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, vai lá na sua classe específica e dá uma olhadinha que você vai ter mais dicas para colocar na sua classe. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!